51 quilômetros ao norte de Jope. Era a maior e mais importante cidade portuária palestina no Mediterrâneo, que serviu como a capital da província romana da Judéia. Foi a primeira cidade a ter cristãos gentios e uma igreja não judaica. Segundo estudiosos, esta cidade foi construída por Herodes o Grande no ano 20 AC, ou seja, antes de Cristo, e tem esse nome, em homenagem ao imperador César Augusto. Foi uma das mais espetaculares cidades da antiguidade, com todos os luxos que formavam a cultura greco-romana. Além do anfiteatro, havia um hipódromo e banhos quentes. Porém, este homem de grande importância para a corte romana queria e pedia a Deus em oração que ele enviasse alguém para ensiná-lo as doutrinas de Cristo e a sua palavra. Enquanto muitos de nós nem nos preocupamos em conhecer as doutrinas e as mensagens de Cristo. Aí a Bíblia vai nos dizer, lá no livro de Oséias 4:6, o meu povo erra por falta de conhecimento. Quando aprendermos a tomarmos conhecimento do que o Senhor nos orienta através da Bíblia, vamos poder dizer, Salmo 119, versículo 5, lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a tua palavra. E entregar o nosso caminho ao Senhor e confiar nele para que ele, assim, possa fazer tudo e toda a sua vontade. Salmo 37, versículo 5. Aleluia. Todos nós já ouvimos falar de Cornélio, um homem que vivia numa cidade que era província romana, em Israel. Mas talvez este homem voltaria para a Itália, onde ele tinha ali o poder do exército, ele era capitão, ele tinha 100 homens sob o seu cuidado. Aleluia. E assim, ele colocou em teu coração o desejo de conhecer a mensagem de Cristo, de conhecer o Deus que salva, que cura, que liberta e transforma e leva para o céu. A Bíblia é clara quando diz que este homem estava orando. Nós podemos pensar e imaginar que a oração dele seria para que Deus conduzisse alguém até ele. Aleluia. Nós vamos ver na Bíblia certo homem, de nome Cornélio, buscando o Senhor para que o Senhor Deus enviasse um dos teus servos para falar sobre os ensinamentos e a doutrina de Cristo. E o Senhor Deus de Israel ouviu as orações de Cornélio. Eu quero dizer que Cornélio ele não era crente. O que eu aprendo aqui? O que eu aprendo aqui é que nós, muitas das vezes, até julgamos as pessoas lá fora. Mas assim como Deus ouve o Cornélio, ele ouve qualquer um. Aleluia. Mas o que chama a atenção é que ele não é crente. Ele clamava a Deus e a Bíblia diz que o Senhor ouviu a sua oração.
e as suas as suas doações que ele fazia. Aleluia. Continuo no capítulo 10, versículo 3. Aleluia. O Senhor ouve a oração de Cornélio. Certa tarde, por volta das 3 horas, teve uma visão na qual viu um anjo de Deus vir em sua direção e dizer: Cornélio. E este homem temeroso olhou fixamente para o anjo e perguntou: que é, Senhor? E o anjo respondeu: suas orações e esmolas subiram até Deus, e Ele as guarda na memória. Agora envie alguns homens a Jope e mande buscar Simão, também chamado Pedro. Aleluia. A Bíblia vai continuar nos falando que Cornélio assim vai fazer. Cornélio orava a Deus para que Deus enviasse alguém para que falasse a palavra de Deus para ele, ensinasse as doutrinas de Cristo para ele. Deus está nos falando que ouviu as orações de Cornélio e que tinha guardado, aleluia, na sua memória. Oh, meu Deus. Hoje eu não vim aqui falar para você que você está orando de forma errada, mas vim te dizer que Deus está ouvindo a sua e a minha oração. Cornélio recebeu o que buscava. E se nós, meu Deus, não estamos recebendo, então tem alguma coisa errada. Não é que Deus não está ouvindo a nossa oração. A Bíblia acabou de dizer que Deus ouviu a oração de um homem que ainda não era crente, de um homem que ainda nem conhecia a Deus. Aí nós vamos lá no livro de Jó 42, versículo 6, está escrito que Jó não conhecia Deus, conhecia por ouvir falar. Mas Jó, dialogando com Deus, ele vai dizer: Senhor, eu te conhecia por ouvir falar do Senhor, mas agora eu te conheço face a face. Aleluia. E nós temos o privilégio, nós não vimos Jesus, aleluia, mas nós temos o privilégio de ouvir e de ler, de ver, através da palavra de Deus, Jesus falando com cada um de nós. Aleluia. E Jó ali, nós sabemos que Deus vai enviar alguns homens, amigos de Jó, para ajudar Jó, talvez em oração, talvez nas necessidades que Jó estava passando. Mas, muitas das vezes, Deus envia até pessoa para nos ajudar. Mas a pessoa, muitas das vezes, pode estar jogando pelo lado errado. Muitas das vezes até sem saber. Aleluia. Mas eu gostaria que você pegasse essa frase que eu falei,
que eu não vim aqui falar para você que você está orando de forma errada. Pega essa para a sua vida, que você nunca ora quando você fala com Deus de forma errada. Sabe por quê? Porque Deus, ele está ouvindo a tua oração. Talvez algo está acontecendo errado no meio da oração, mas Deus está ouvindo. Talvez sou eu que não estou com o coração preparado para receber aquilo de Deus, e às vezes estou orando, mas não tenho a fé o suficiente para receber. Mas eu e você tenhamos a certeza que Deus está ouvindo as nossas orações, os nossos clamores. E eu quero dizer que parece até muitas das vezes que não está acontecendo nada. Mas eu quero dizer que sempre está acontecendo, porque Deus é um Deus que trabalha no silêncio. Ele não é um Deus que faz barulho, porque Deus não assusta ninguém, não amedronta ninguém. Tudo isso quem faz é o nosso adversário. Eu não quero dar glória para o nome dele. A minha glória tem que sair daqui para Deus, daqui para cima, não para baixo, porque de baixo, como de Jesus, não vem nada. Aleluia. Jesus falava quando estava caminhando que eu não glorifico a mim mesmo, eu glorifico ao Pai, porque Jesus está na terra não tem glória, a glória só vem se de cima vier. Se não vier glória de cima, não tem como, nós não vamos receber nada. Aleluia. Então que possamos aplicar esta frase em nossas vidas e saber e ter a certeza que Deus está sempre nos ouvindo quando paramos e clamamos ou gritamos a Ele. Porque Ele deixa claro na tua palavra que Jesus já estava a alguns metros de distância e o cego clamava e a multidão impedia de Jesus, podia ter impedido de Jesus ouvir. Mas Jesus ouviu, mais uma prova que Deus nos ouve. Ele nos ouve em qualquer momento, em qualquer circunstância. Aleluia. Glória a Deus. Deus responde às orações de Cornélio. Falando com Pedro, em visão. Quando ele é arrebatado. No versículo 10. Vamos lá no versículo 10. Não tire daí, que eu não vou sair dessa passagem. Essa passagem é muito boa. Tem muita coisa, mas não dá para falar tudo, né, irmãos? Aleluia. A Bíblia está dizendo que Pedro estava com o quê? Com fome. Aleluia. Enquanto a refeição era preparada. E ele entrou num êxtase. Ou seja, Pedro foi arrebatado, saiu fora de si. E a Bíblia vai dizer que Pedro vai ter uma visão. Pedro vai ter uma visão onde um lençol amarrado pelas 4 pontas vai descer do céu. No versículo 11 vai dizer que Pedro viu o céu aberto e algo semelhante a um grande lençol ser baixado por suas 4 pontas. No lençol havia toda espécie de animais, répteis e aves. Havia todas as espécies de animais. Havia toda espécie de animais, répteis e aves. Então uma voz lhe disse: levante-se, Pedro, mate e coma. Pedro vai responder: de modo nenhum, Senhor. Jamais comi coisa alguma que fosse considerada impura e imprópria. Mas a voz que vinha dos céus falou novamente: não chame de impuro o que Deus purificou. Aleluia.
Pedro não entendeu a visão. Assim como muitos de nós, muitas das vezes, Deus nos dá visão de algo e nós não entendemos. Mas a Bíblia diz que Pedro, ele para e fica refletindo no que significava aquilo. Aleluia. Muitas das vezes, quando Deus fala algo conosco, seja através do profeta, seja através da sua palavra, seja Ele falando conosco mesmo, assim como falou com Pedro, Deus pode falar com qualquer um de nós e mostrar a qualquer um de nós o que Ele bem entender, o que Ele quiser. Aleluia. Mas Pedro não entendia, não entendeu. E ficava se perguntando, mas o que é isso? O que quer dizer isso? Aleluia. Pedro não sabia, ele não entendia. E em seguida, o Senhor diz, Pedro, 3 homens, nós vamos chegar lá, nessa visão de Pedro. 3 homens, fica ligado, senão você não vai entender. Aleluia. 3 homens vieram te procurar. Não hesite em ir com eles. Aleluia. Vamos lá no 19. Glória a Deus. Enquanto Pedro ainda refletia sobre a visão, o Espírito lhe disse, 3 homens vieram procurá-lo. Levante-se, desça e vá encontrar-se com eles. Não hesite em acompanhá-los, pois eu os enviei. Aleluia. Mas o interessante aqui nessa passagem, nessa palavra, Cornélio ora a Deus, Deus ouve a oração de Cornélio, Deus vai falar com Cornélio. Cornélio, o interessante é que algumas passagens, o pregador já falou que Cornélio, quando Deus fala com Cornélio, Cornélio tinha acabado de orar. Deus vai mandar Cornélio preparar alguns homens e mandar até Jope, onde estava Pedro. Aleluia. Cornélio vai chamar 2 dos seus moços e tinha um soldado prestando serviço a Cornélio. Não sei se era segurança, né? Porque ele era capitão, talvez naquele tempo podia ser segurança, que nós vamos ver. Eu já vi capitão está no exército e tenente está com um grupo. E aconteceu algo. E eu estava nesse meio, nesse dia. Aconteceu algo e veio três camburão. Aí desceu aquele monte de homem. O que vocês estão fazendo, vocês não podem fazer. Mas só que no nosso meio tinha também uma autoridade, que era maior do que eles. Meu Deus. E aquele rapaz que estava com a gente, eu ainda não era crente. Aquele rapaz que estava no meio da gente, com a gente, ele também estava brincando, se divertindo e rindo. Era um dia de sábado, ou sexta, se não me falha a memória. E aqueles homens, cheios de autoridade, chegaram, botaram todo mundo para baixo. Esse rapaz vai se levantar e vai falar, ei, quem são vocês para falar assim com eles? Todos que estão aqui são trabalhadores. Todos que estão aqui trabalham para levar o sustento para sua casa e estão aqui hoje se divertindo. Era uma diversão má,
aos olhos de Deus? Sim, mas eu só estou falando sobre uma autoridade ser superior a outra autoridade que às vezes pode ter segurança. Era o caso de Cornélio, que tinha um soldado na casa dele. E quando esse rapaz fala com esses homens que estavam nesse local onde eu estava, ele vai falar: vocês não sabem com quem vocês estão falando. Vocês me devem respeito. Mas nesse dia aconteceu uma coisa muito engraçada. O tenente que estava, falou para ele assim: e quem é o senhor? Meu Deus. Ele falou assim: não te interessa quem eu sou. Aí ele foi procurar a carteira no bolso. Cadê a carteira? A carteira não estava no bolso. Meu Deus. Falei, agora a gente que estava lá vai todo mundo preso. Aí ele chamou, tinha um cara de carro lá, ele: pega minha esposa, vai lá em casa e pega minha carteira. O cara trouxe a carteira dele, igual essa Bíblia aqui, ó. Ele foi e fez assim na cara dos polícias, ó. Abriu. Agora eu gostaria que vocês fossem lá e chamassem o capitão de vocês. Aí foram lá no exército, chamaram o capitão. Veio para mais de 10 carros. Então, um oficial, ele tem direito à segurança. O cara estava lá. Quando ele veio nos carros do meio e veio uns 3 ou 4 na frente e o carro dele no meio e mais alguns carros atrás. Aí encostou aquele monte de carro. Aí saiu os dois. Esse rapaz é promotor. Aí esse rapaz foi até o capitão, o coronel, acho que é coronel, cara. Aí falou assim: olha, o senhor pode me dar um minuto de sua atenção? A educação do cara, sendo maior do que os que chegaram, botando todo mundo para baixo. O senhor pode me dar um minuto da sua atenção? Falou para o rapaz. Ele foi, o rapaz novo. Ele foi: sim, senhor. Mas ele estava, ó. Aí ele foi, parou assim e falou: na verdade nós não ouvimos o que ele estava falando. Aí conversaram lá. Eu sei que o rapaz com a boina virada para cá assim, o que estava conversando com ele, falou assim: pessoal, entra no carro e vamos embora. Gente, então, tem pessoas maior do que cada um de nós que estamos aqui nesta noite. Mas essa pessoa maior é Jesus. Quando Cornélio fala com Deus, que Deus vai falar com Pedro, já estava tudo na mente de Deus. Quando nós oramos, clamamos a Deus, Deus já está com o processo na mão. Porque Deus, a Bíblia diz que Deus já me conhece antes de eu ser formado no ventre da minha mãe, Jeremias capítulo 5, versículo 1, Parece, ou 1:5. Então Deus já sabia da situação. Quando Deus acaba de falar, está escrito, quando Deus acaba de falar com Cornélio, Pedro está lá na casa onde ele está hospedado. Pedro agora vai sentir o desejo no coração de subir para orar a Deus. Porque Deus queria tratar com Pedro, porque Pedro não ia na casa de Cornélio, porque Cornélio era gentil, e Pedro vai dizer mais lá na frente que judeu não entra na casa de gentil. Talvez nós não vamos ver essa passagem. Cornélio, quando Cornélio envia os homens, que os homens vai, quando os homens estão chegando perto da casa, Pedro está no telhado orando. Pedro vai ter a visão. Os homens chegam na casa de Simão, pergunta: é aí que tem um homem, que mora um homem chamado Pedro? Pedro de cima vai ouvir eles, mas Deus já tinha falado com Pedro, para Pedro atender eles e ir com eles. Aleluia. Pedro vai chamar aqueles homens para dormir aquela noite na casa deles, porque já era tarde. Como nós sabemos, naquele tempo não tinha luz.
Hoje nós vemos as luzes na rua tudo clara, mas há 50, uns 60 anos atrás, né? Então, irmãos, Deus fala com Pedro, preparando Pedro para Pedro ir. Aleluia. Enfim, a vitória de Cornélio. Pedro chega à casa de Cornélio. E ele vai estar com a sua casa cheia de convidados. Seus parentes e seus amigos, para ouvir a mensagem da cruz e todos os ensinamentos de doutrina de Cristo. 10:24. Aleluia. Chegaram a Cesareia no dia seguinte. Cornélio esperava e havia reunido seus parentes e amigos íntimos. Quando Pedro chegou à casa de Cornélio, veio ao seu encontro e prostrou-se diante dele, adorando, mas Pedro o levantou pela mão e disse: fique de pé. Eu sou apenas um homem, como você. Agora Pedro vai entender a visão. Pedro pergunta a Cornélio, está aí nessa passagem, o que levou ele aí, ele chamar a ele para ir lá. Cornélio vai explicar para Pedro. Essa não está escrita. Eu orava a Deus todos os dias para que Deus enviasse alguém que viesse aqui para me ensinar a mensagem de Cristo. E o interessante que Pedro é o escolhido de Cristo, né? Como pedra angular. Aleluia. Pedro vai ouvir tudo o que Cornélio diz para ele. Quando Pedro entra na casa de Cornélio e vê aquela multidão de convidados, parentes, irmãos, primos, parentes deles, e os vizinhos, amigos, sentados naquela cadeira, Pedro vai entender a visão. Aleluia. Então quer dizer que o lençol que descia do céu, com todas as espécies de animais, com aves e répteis, simboliza esse povo que está aqui para ouvir a mensagem de Deus. Olha que interessante. Pedro desvendou o que perturbava ele a respeito da visão. Quando ele vê o povo, ele lembra da visão. Então é isso que quer dizer, é isso que Deus estava me falando. Por muitas das vezes tem coisas que Deus vai falar com a gente e nós não vamos entender, mas Deus vai nos levar, quando nós não entendermos, até a situação e vai fazer com que nós entendamos. É assim que Deus faz. Aleluia. Eu não sei qual é o problema, qual é a dificuldade que cada um que entrou por essas portas se encontra, mas eu quero dizer que cada um de nós que chegamos aqui, estamos no lugar certo, estamos no culto da vitória. Estamos no culto onde nós estamos lendo uma palavra de um homem que não conhecia Deus, mas era temente a Deus. Talvez eu esteja orando de forma errada, por quê?
Ou melhor, eu disse que nós não erramos de forma errada, porque Deus nos ouve. Mas às vezes nós podemos errar, tropeçar em alguma coisa. Em quê? Talvez na obediência a Deus. Talvez em ouvir a voz de Deus. Cornélio ouviu, mandou os homens. Pedro ouviu, obedeceu. Será que eu faço a mesma coisa? Aí quero impor as mãos e ver as pessoas ter a sua saúde restaurada. Quero impor as mãos e ver o câncer sair de dentro para fora. Mas será que eu tenho ouvido que Deus tem falado comigo? Uma coisa chama a outra coisa. Aleluia. E o tempo da gente comer arroz com feijão acabou. Eu não estou falando arroz com feijão, o físico, o material ao qual nós vemos, não, irmão. Está na hora da gente comer a palavra mais séria. Para poder passarmos a ouvir a voz de Deus. Porque se você se alimentar da palavra de Deus, você vai ouvir a voz de Deus com mais sequência. A oração é uma busca de poder. Poder. Cornélio orou, Deus enviou Pedro. Pedro pregou. Todas aquelas pessoas que estavam ali, nós acabamos de ler na minha entrada, que foi a primeira igreja de gentios que teve lá em Cesareia na época, nós lemos na entrada. Mas começou ali, através de quem? Cornélio. Olha que interessante. Porque Cornélio, a Bíblia vai nos dizer que até o desejo de adorar a Deus vem dele. Deus plantou isso dentro de Cornélio. Isso não veio por acaso. Nós não estamos aqui por acaso. Talvez você pode até pensar, eu vou na igreja porque hoje é quinta-feira, é dia de culto. Não, você tem que botar na tua cabeça que você não vem aqui por causa disso. Você vem aqui para estar em união com os seus irmãos, em comunhão com os seus irmãos, para que junto vocês possam, eu tenho que me colocar, nós viemos para adorar a Deus juntos. Há quem diz que as brasas juntas, o fogo pega mais rápido. Aleluia. Se a churrasqueira estiver apagada, churrasco não sai. Se tiver só uma brasa, todas as brasas têm que ser acesas. Então nós estamos aqui, a gente vem na casa de Deus para nos reunir, para que junto, adorando a Deus, Ele receba a nossa adoração. Cornélio, quando Deus falou com ele, ele saiu correndo e foi buscar o povo para adorar junto com ele. Olha que coisa interessante. Jesus não veio só para mim. Os meus amigos também vão ouvir a palavra de Deus. Os meus parentes também vão ouvir a palavra de Deus. Aleluia. Eu quero dizer que a reunião que nós fazemos às segunda-feira, elas não estão sendo em vão, porque ali nós estamos aprendendo um com os outros, segunda-feira e sexta-feira, nós aprendemos um com os outros. Porque vem você começa a debater em cima da palavra, vem fala uma coisa, você não sabia, você, caramba, é mesmo, eu passo errado nessa parte. Mas você tem que receber a palavra e confessar para si mesmo, eu erro aí, Senhor, me perdoa, me ajuda a não errar aí. Porque a gente vai aprendendo, nós vamos aprendendo um com o outro, por isso que nós estamos juntos, mas temos que ser verdadeiramente simples. Cornélio era simples, um homem que tinha poder, um homem que era capitão no exército em Roma, que conduzia 100 homens. Vamos ficar de pé, aleluia, glória a Deus.
Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, meu Deus. Eu quero dizer para os irmãos que eu estava preparando essa palavra semana, desde quando o pastor botou no grupo. Não tinha tema. Falei, meu Deus, que eu tenho que dar um tema e falar em cima desse tema. Eu tinha tema? Eu não tinha tema, não encaixava nada que eu pensava, encaixava aqui. Falei, meu Deus, hoje no trabalho, eu falei, meu Deus, está chegando a hora na igreja, como é que vai ser? Eu estou sentado lá, aí abri a Bíblia pelo celular, aí sentado lá de nós lá, lendo, falei, meu Deus, mas não está entrando nada. Quando foi agora 5 horas da tarde, Deus colocou esse tema no meu coração. Resposta de oração. Deus, Ele responde às nossas orações. Não importa a situação que você está passando, não importa a sua enfermidade, não importa a sua dor, a sua perda, mas Deus, Ele está no controle e Ele tem ouvido a minha e a sua oração e Ele nos garante, além de ouvir, está com cada um de nós todos os dias das nossas vidas até a consumação dos séculos. Aleluia. Você que talvez entrou aqui com algum problema, não me interessa o seu problema. Meu Deus. O seu problema é com você e Deus, não é comigo. Eu, o pastor Rogério, a pastora Maria Olinda, as missionárias, o pastor Ailton, nós não vamos solucionar o seu problema. Mas este é o lugar. E talvez esta é a hora de Deus entrar no seu problema. Mas isso só depende de mim e de você. Só depende da gente. Eu falei o que aqui? Se colocarmos, verdade, Salmo 37, tem que colocar tudo nas mãos de Deus, entregar a Deus. Entregar a Deus. Não é entregar, oh meu Deus, não é entregar a Deus simplesmente porque eu estou falando aqui, é entregar no íntimo você e Deus. Senhor, é isso, meu Deus, e Deus entra no seu problema, vai solucionar o seu problema, se é vício, ou se é a libertação, salvação, porta de emprego, Deus, Ele vai entrar no seu problema, Ele nos garante que entra, talvez pode demorar um bocadinho, mas Ele entra, soberano Deus e eterno Pai. Ó Deus, aqui estamos nós reunidos nesta noite, Senhor, Senhor, para aprender mais de Ti, Senhor. Pai, obrigado pela Tua palavra, Senhor. Obrigado, Senhor, por nos mostrar claramente que o Senhor deu a grande vitória a Cornélio naquele dia, que aquelas pessoas se converteram. Ó Deus, que o apóstolo orou, o Pedro orou, Senhor, e todos foram cheios do Espírito Santo, Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, eu oro que assim, Pai, sejamos cada um de nós, cheio do Teu Espírito, cheio do Teu entendimento, Senhor, que venhamos ter palavra de fortalecimento, palavra de ânimo, Senhor. Pai, em nome de Jesus, toma a necessidade de cada um aqui em Tuas mãos. Ó Deus, entra, Senhor, com providência, Senhor. Se for uma salvação, salva. Se for uma cura, cure nesta hora. Nós estamos aqui reunidos nesta hora, no culto de vitória, no culto, Senhor, a qual o Senhor fez aquele homem naquele dia vitorioso. E nós sabemos que o Senhor é o mesmo Deus de ontem, é o mesmo Deus de hoje, é o mesmo Deus de amanhã, é o Deus de eternamente, de geração em geração. Pai, em nome de Jesus, colocamos todas as nossas dificuldades, Pai, tudo aquilo também que nos impede na caminhada, tudo aquilo que nos impede na trajetória, para nos aproximar mais de Ti, é o que pedimos ao Senhor nesta hora, Senhor, que o Senhor possa repreender todo o mal, toda seta maligna vinda na direção de cada um de nós, que o Senhor possa nos dar força, ânimo para avançar em meio circunstâncias, por mais que elas venham dizer que não vai dar, que não vai acontecer, mas nós temos que declarar que nós somos mais do que vencedores, em nome de Jesus. Aleluia. Assim eu agradeço a minha rica oportunidade em nome de Jesus. Podeis tomar assento. Aleluia.